Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Olha o som ligado. Liguei. Amém. Isaías 57, o verso de número 10. Nós vamos fazer essa leitura. Isaías 57, o verso de número 10. Diz assim: na tua comprida viagem te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achaste, por isso não adoeces. Amém. Encontraram? Isaías 57, o verso de número 10. Como eu estava dizendo para a igreja de manhã e à tarde, esse verso nos mostra aqui de 3 a 4 lições importantíssimas, e nós vamos aqui pegar a inspiração que a palavra está nos trazendo e vamos fazer a aplicação para o dia a dia. Então veja só, irmãos, vamos observar aqui nessa leitura aqui na Bíblia, na tela está assim: vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas que lhe deram forças, por isso vocês não desistiram. Há uma tradição que fala sobre, então, a esperança. Essa é a esperança que vai nos dar condição de prosseguir adiante da caminhada da fé. A jornada da fé. A Bíblia está falando, irmãos, de uma longa viagem, uma longa caminhada. E isso, naturalmente, nós nos cansamos. Claramente o que Isaías está dizendo não é uma viagem física, é uma viagem que nós saímos a trabalho, ou até mesmo a passeio, e que, não sei se você já teve alguns momentos que, em vez de você descansar, quando você volta você está mais cansado ainda, né? É algo que era para descanso e aonde você acumula mais cansaço. Algumas viagens, a passeio, a férias, alguma coisa nesse sentido, acaba acontecendo naturalmente. Mas o que Isaías está dizendo aqui é da jornada da fé, aquela caminhada com Deus. Faça uma reflexão: quanto tempo você tem caminhado com Deus? Quantos anos você já está nessa jornada do dia a dia, servindo ao Senhor, enfrentando as batalhas, rompendo as barreiras, passando por cima das dificuldades? E o que Isaías está dizendo é isso, é que nessa caminhada vão surgir as dificuldades, os obstáculos, vão surgir situações que então, dificilmente, irmãos, se a gente não tiver esperança, nós vamos desistir, nós vamos parar. Algo que eu até disse para a igreja hoje: muitas pessoas estão parando, não é por causa do cansaço, mas sim por causa da falta da esperança. A esperança para nós é Jesus, a esperança para nós é Deus. Esperar em Deus é você acreditar, irmãos, que aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, Ele vai se cumprir. A esperança no Senhor nos traz ânimo, a esperança em Deus nos faz ser otimista. Lembra do Salmo 30, verso de número 5? Diz assim, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, eu estou passando por dias de trevas, de lutas, à noite, a escuridão, um momento difícil, mas eu espero em Deus que no amanhecer eu vou sorrir, vou me alegrar, a vitória vai chegar. Isso é esperar, saber que vai ter um novo amanhecer na minha vida, vai ter a luz de Deus que vai brilhar na minha vida. É
como Provérbios fala, né, que a luz da aurora, ela vai clareando, ela vai brilhando até que o dia seja perfeito, até que o dia seja então conforme aquilo que o Senhor tem nos prometido. Amém, igreja? Vamos ler novamente aí, ó, Isaías 57, o verso número 10. Vamos lá. Olha só, troca a versão aí. Coloca a mesma que eu estou lendo aqui na Bíblia, ó. Na tua comprida viagem te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achastes, por isso não adoeces. Amém. Pegando essa parte final, nós ficamos doentes quando perdemos a esperança, perdemos o foco na palavra, deixamos de acreditar naquilo que o Senhor então já falou aos nossos corações. Agora pensa comigo aí, irmãos, nessa longa caminhada, na tua comprida viagem, você tem se cansado? Você se cansou em algum momento? O que Deus me fez entender nessa passagem é que não é errado se cansar, não é vergonhoso se cansar. Até expressei uma frase agora à tarde, manhã também, irmãos. O problema não é se cansar, o problema é quando não tem a esperança, né? Se cansar, nós se cansamos. Agora, na hora do cansaço, eu tenho que ter a esperança que em Deus as minhas forças vão ser renovadas. Eu tenho que esperar no Senhor e acreditar, ficar animado, ser otimista, que então o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Lembra o que Jesus disse, irmãos? Vinde a mim vós cansado, sobrecarregado, você que está para baixo, desanimado, e eu vos aliviarei. Deus então, Ele tem essa promessa para nós. Se a gente ler Isaías 40, verso 29, você vai ver que Deus está dizendo assim, ó: eu dou força para o que está cansado. Ele diz na palavra em Isaías 40, 29, que Ele dá vigor àquele que não tem força nenhuma. Então nós temos que ter esperança nisso. A minha esperança no Senhor é que na hora do cansaço, as minhas forças vão ser renovadas. Eu tenho que esperar no Senhor, que quando então eu estiver exausto, quando eu estiver talvez já no limite, ou já não tiver mais força nenhuma, esse não vai ser o problema para a minha vida. Irmãos, talvez não seja o seu caso, mas eu falei isso hoje na igreja. Quantas são as pessoas que colocam no cansaço o apoio para então dizer: eu parei, desisti, larguei mão, eu retrocedi porque cansei. Até dizia agora há pouco, e há um mês atrás mais ou menos, uma senhora me procurava e ela dizia assim: pastor, eu estou cansado do meu relacionamento, meu casamento não vai bem, me cansei, eu já estou sem força para continuar lutando. E eu disse a ela o que Isaías 40, 29 diz: Deus dá força ao cansaço, ao que está cansado. E ela assim então recebeu aquela palavra, nós oramos, e depois ela voltou a me procurar dizendo: pastor, eu já vejo fôlego de vida para o meu relacionamento, algo que estava morto, perdido, algo que estava acabado, e agora eu já vejo o Senhor renovando a minha vida conjugal. Olha só, irmãos, não é o cansaço que tem feito muitas pessoas desistir, é a falta de esperança. Esperar uma mudança no relacionamento, esperar uma mudança na vida financeira, esperar uma mudança para o corpo em relação à saúde. Muitas pessoas já não esperam mais. Muitas pessoas já não estão mais animadas, já não estão mais otimistas, acreditando, esperando em Deus que o milagre possa acontecer. Eu vou contar um caso aqui, até um testemunho, vou adiantar que a irmã ela vai contar no domingo de manhã. Ela vai vir domingo de manhã, ela vai contar. Olha só, e aí ela falando, eu conversando com ela, ela disse: pastor, é o que aconteceu comigo. Há mais de 10 anos, ela estava, irmão, já cansada.
usando até a palavra de hoje, ela dizia assim: eu já estava cansada de ir lá no INSS todo o tempo, em todos os anos, nesse período de 10 anos, sempre buscando ali a aposentadoria, buscando algo ali que é direito meu, e sempre cansei de fazer isso. E eu, pastor, já não tinha mais força para fazer mais nada. E aí ela veio, lembra daquele ato de fé que nós fizemos nos 3 meses? Antes de acabar os 3 meses, nesse primeiro trimestre, Deus iria fazer coisa grande. Foi o que aconteceu na vida dela. Algo que não tinham que fazer no dia 29 agora. Hoje é primeiro, né? Ontem de ontem, né? Podemos dizer assim, foi essa semana agora. E ela disse assim: pastor, olha, eu já fiz tudo o que era para ter feito, eu já não sabia mais o que fazer, estava já cansado de levar documentos, já levar a papelada, toda vez era a mesma coisa, e quando então tudo estava perdido, Deus fez o grande milagre. Do nada, as coisas se encaixaram, e no dia 29, já no finalzinho da tarde, no final do expediente, a minha vitória chegou. Né? Consegui, e para a glória de Deus, hoje eu já estou agora aposentado, ou recebendo o seu benefício. Mas olha só, aplicando a mensagem de hoje, irmãos, ela estava cansada. Mas não era o cansaço que fazia ela desistir, era a falta de esperar, de acreditar. Porque, né, ela fala assim: mas eu já nem acredito mais, já 10 anos se passaram, eu já não tenho mais nem esperança. Então veja, irmãos, tem muitas pessoas desistindo da bênção, da vitória, do milagre, daquilo que Deus pode fazer, não é porque está cansado de tentar, não é o cansaço. Já tentei bastante. Tem gente que não é o cansaço, é a falta da esperança, é a falta do ânimo, que irmãos, tem levado muitas pessoas a ficar, né, pessimista, para baixo, desacreditado. Então nós temos que continuar acreditando, nós temos que continuar tendo a esperança. Isaías está dizendo assim, no capítulo 57, 10, ele está dizendo assim, nessa longa viagem, a viagem aqui eu vejo como batalha, né? Essa longa batalha da vida, olha, nós nos cansamos, mas cansamos, e assim muitas vezes nós desistimos de continuar batalhando, lutando, é porque está faltando esperança. Coloca aí o versículo, irmã. O versículo que está na tela, Isaías 57, 10. E aí a Bíblia está dizendo, né, que, irmãos, quantas são as pessoas que estão aí paradas por causa disso? Será que também não é o seu caso? Será que não é a sua situação também, o que tem acontecido? Talvez existe algo que você precisa resolver, algo que você precisa lutar para que a sua vitória chegue, e aí você tem apoiado num fracasso, porque, mas é o cansaço. Não, irmãos, Jesus garantiu: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Há 2 meses atrás eu falava num sentido de cansaço, levando para o outro lado. Eu mostrei para a igreja, irmãos, lá em João 4, Jesus mesmo cansou. Ele cansou naquela Samaria. Era para ele ir para outro rumo, outra direção. Teve que passar por Samaria, porque era necessário passar por ali. E lá em João 4 fala que Jesus cansou. Só que quando Jesus cansou, o que ele fez? Se assentou à fonte, se renovou em Deus. O próprio José do Egito, quando também estava ali lutando, cansou, né, pelas dificuldades. A Bíblia fala que ele estava sempre acima do muro das dificuldades, porque a sua força tinha sido renovada. Então, irmãos, coloca no teu coração: o problema do fracasso de muitas pessoas não é o cansaço, é a falta da esperança, né? Às vezes a gente se apoia dizendo: eu desisti porque eu cansei de lutar, eu desisti porque eu não tenho mais força para continuar, eu desisti porque isso, aquilo, levado ao lado do cansaço. Não é, irmãos, é a falta da esperança. Porque quando nós temos a esperança vai ser como um motivador, um incentivador para você continuar lutando, mesmo cansado, mesmo sem condição. Se você estiver motivado, se você tiver esperança, você vai então
ir para a batalha. Antes de mostrar dois exemplos que eu mostrei agora à tarde, eu quero ler com vocês Lamentações. Abra aí, por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. Vamos encontrar aí? Se alguém tiver dificuldade, peça ajuda que nós vamos ajudar. Lamentações 3, 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Muda a tradução agora. Nós vamos ver aí a outra tradução que está dizendo assim: por isso eu me lembrei, né? Veio em meus pensamentos. Olha só, irmãos, olha na tela aí agora, ó. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Entenda isso aqui, irmãos. Na vida nós já encontramos vários motivos, várias pessoas para tirar de nós a esperança. Quando as pessoas dizem assim, ó, você não vai conseguir, não vai dar certo, você nunca vai vencer, não adianta você tentar, para que você está fazendo isso? Você está perdendo seu tempo, para que ir na igreja, para que ser fiel, para que honrar a Deus? Isso tira a esperança de quem crê. Agora, irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que nós temos que trazer na mente o que pode nos dar o quê? A esperança. E o que é que pode nos dar esperança, irmãos? Diga comigo, a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus vai te motivar, a palavra de Deus vai te incentivar, vai dar aquele empurrão, a palavra de Deus vai te ajudar a crer na esperança, esperar em Deus, esperar que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que às vezes a pessoa, irmãos, ela espera nos amigos, elas esperam nas pessoas, no colega de trabalho. Tem gente que espera, irmãos, as coisas melhorar quando ela ficar rica, quando ela tiver mais dinheiro. Tem gente que espera no dinheiro uma mudança para a vida dela. Tem gente que espera, irmãos, em tantas coisas, mas não espera em Deus para que a sua vida se transforme. Então, coloque no teu coração, eu tenho que trazer em mente, nos meus pensamentos, coisas que vai me dar esperanças, coisas que vêm da parte de Deus, coisa que vem, irmãos, com a ação do Espírito Santo, palavra inspirada, direto do trono de Deus, vai te trazer condição que você então venha continuar na caminhada. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo assim: pode muitas pessoas tentarem tirar a minha esperança, mas não vai conseguir, porque eu vou trazer em mente, eu vou sempre lembrar do que pode me dar esperança. E quais são as lembranças que tem que estar no seu coração, na sua mente? A palavra de Deus, pois isso vai te fazer sempre esperar no Senhor, e coisa boa da parte de Deus, Ele vai se cumprir na sua vida. Amém, igreja? Então diga comigo assim, ó, o problema não é se cansar, o problema é perder a esperança. Amém? Não é verdade, irmão? Se cansar, todos nós nos cansamos. Se até Jesus cansou, a questão é que eu não posso perder a esperança, eu não posso perder o ânimo, eu não posso deixar de ser otimista. E a Bíblia está nos mostrando isso. Amém? Você pode dizer isso comigo, igreja? Diga assim: ainda que eu canse, diga, devido às dificuldades, os problemas, as lutas, diga, eu não posso perder a esperança. Amém. Irmãos, na longa caminhada, cansaste, mas não perca a esperança. Porque quando perde a esperança, aí as 57:10 está dizendo, a pessoa fica doente, ela fica mal, ela fica, né, para baixo. Por quê? Porque perde a esperança. Ficou bem claro aqui o que Lamentações nos mostra, igreja? Contudo, quero sempre lembrar do que me pode dar
esperança. É a palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, o verso de número 8. Esse texto fala de Ziglag, quando então é ali saqueada pelos amalequitas. Os amalequitas vieram, levaram toda a família. Olha só, foi levada a família daqueles homens. A cidade foi invadida pelos inimigos, os amalequitas, e levaram os seus familiares. O Davi consulta Deus, pede a permissão para Deus, para ir resgatar a família, trazer de volta a família que os amalequitas tinham levado. Deus dá a permissão. O Davi escolhe, pega lá 600 homens, e ele parte com aquela esperança no coração. Vamos trazer de volta a nossa família para casa. Qual era a esperança que eles tinham, irmãos? Trazer de volta a família para casa. A esperança, irmãos, é uma meta, é um objetivo. É algo que você, então, coloca no coração para lutar. Então, Davi colocou no coração, com 600 homens, vamos trazer de volta a nossa família. Nós não podemos deixar que a nossa família seja levada e a gente não faça nada. Veja comigo a leitura aí, ó, a partir do 8. 1 Samuel 38. Aqui eu já vou pegar a parte que eles vão resgatar a família. Depois, se você quiser ler, você vai ver que a família foi levada, e agora já vejo com você aí a parte do resgate. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porquanto de certo a alcançarás, e tudo libertarás. 9. Partiu, pois, Davi, ele e quantos homens? 600 homens. Com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás pararam. E seguindo-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Amém. Vamos entender aqui agora? Eram 600. 200 ficaram parados, quando então chegou diante do ribeiro. A Bíblia está dizendo que esses 200 cansaram, e no cansar que estavam, eles tomaram a decisão de não lutar mais, de não ir mais adiante. Agora eu pergunto para você, irmãos, os 200 expressam ali o cansaço, os outros 400 não se cansaram? Claramente se cansaram também. A mesma montanha que era para os 200, era para os 400 também, subir, descer, ir adiante, né? Então, todos se cansaram. Por que os 200 desistiram? Vamos aplicar a mensagem de hoje? Estamos falando da falta da esperança. Esses 200 deixaram-se perder a esperança. Agora os 400 não, os 400 nós vamos trazer de volta a família, nós vamos recuperar, não vamos deixar que o inimigo destrua a nossa família. Foi tirar de nós, mas elas não vão se perder. Irmãos, enquanto houver esperança, você vai dar continuidade na batalha. Mas o dia que perder a esperança, você se cansa e desiste. Você abre mão. Você diz: eu não consigo, não dá, não tenho mais força. Então veja só, os 600 se cansaram, porém 400 seguiram. 200 que perderam a esperança, perderam o foco, deixaram de acreditar na recuperação da sua família, foram estes que então
se pararam, né, ali diante do ribeiro. Pararam. Por isso, essa mensagem nos traz um grande alerta, irmãos. Ainda que você se canse, não perca a esperança. Porque a esperança é que você vai alcançar, que você vai receber, que o milagre vai acontecer, que Deus vai dar vitória, vai te motivar a dar sequência, ainda cansado. Eu vou mostrar outro texto, que é quase semelhante a esse, mas eu vou mostrar para você o que aconteceu com Gideão. Está em Juízes, Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8. Para mim falar do 8 aqui, eu vou resumir aqui o capítulo 6 e 7. Não vou ler nenhum versículo do capítulo 6 e 7. Porém, eu vou falar aqui rapidinho o que aconteceu. No capítulo 6, você sabe, ou depois pode ver, havia uma grande opressão, onde os midianitas estavam ali sendo oprimidos. Deus então fala com Gideão através do anjo, para então se levantar diante daquela batalha. O Gideão então recebe aquela motivação do anjo, onde o anjo fala assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Você pode ir adiante, você pode vencer esses midianitas. O Gideão então, irmãos, começa a selecionar as pessoas para lutarem com ele. Alguém sabe o número inicial de homens que estavam com Gideão naquela batalha? 32 mil homens. Deus fala: Gideão, é muita gente, e todo esse povo vai te atrapalhar. Não, vamos fazer aqui um teste, vamos fazer aqui uma prova para ver quem vai ficar contigo. Nos 32, depois fica só 10 mil. E Deus fala: ainda é muito, tem muita gente, vai te atrapalhar. Dos 32, depois para 10 mil, ficaram quantos? Alguém lembra? 300 homens, 300 valentes. No capítulo 7, irmãos, o Gideão então começa a lutar com esses 300. Se você ler lá, você vai ver que passaram a noite toda lutando contra os midianitas. E com 300 homens lutando a noite toda. Agora já no capítulo 8, no verso 4, depois que amanheceu, ou seja, no dia seguinte, leia comigo aí o verso 4 agora. Juízes 8, 4. Está escrito assim, ó: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Amém. O que essa leitura nos mostra? Olha só, eles passaram a noite toda lutando. A luta era física, irmãos, era homem contra homem, como diz, né? Olho por olho, dente por dente, a luta era física. E eles passaram a noite toda lutando. Chegou nesse momento, os 300 estavam lutando, cansados, exaustos, sem força para continuar. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo cansado, eles ainda continuavam lutando, perseguindo. Por que eles conseguiram lutar cansados? Porque eles tinham a esperança da vitória que Deus tinha prometido. Quando nós temos, irmãos, essa esperança acesa dentro do nosso coração, ainda que a gente esteja exausto, cansado, ainda que a gente não tenha força nenhuma nossa, a força de Deus vai se manifestar sobre a nossa vida, e a força de Deus vai nos encorajar e vai nos capacitar para continuar na luta. Quando não tem a nossa força, entra a força de Deus. Mas quando há esperança, quando nós estamos acreditando, quando nós estamos otimistas, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus disse, Ele falou, Ele não vai voltar atrás. Muda aí a tradução. Tem uma tradução que fala que eles estavam exaustos. Vamos ver se ela acha ali. Olha só.
Veja, irmãos, que o segredo que Deus está nos mostrando aqui é que não pode faltar esperança. Porque na falta da esperança, nós vamos parar. Vamos lá, olha aí, lê comigo na tela aí. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 guerreiros que o apanhavam estavam exaustos, né, por causa da perseguição. Então veja que exausto é já sem força, mas eles continuavam lutando. Aqui eu quero dizer para você, irmãos, não perca a esperança. Mesmo cansado, continue acreditando na palavra de Deus. Continue crendo naquilo que Deus te prometeu, né? Um detalhe que me chamou a atenção, no caso da história lá de Davi, de 1 Samuel 30, eles estavam enfrentando um ribeiro. Sabe o que é ribeiro, né? Vamos dizer assim, coisa pequena. Agora aqui o caso do Gideão, irmãos, era o Jordão, era o rio Jordão. Olha, tenta imaginar aqui, irmãos, né, comparando o ribeiro com o Jordão. Veja aqui que o problema era maior ainda, né? A dificuldade era grande. Lá 200 desistiram no ribeiro, né, diante de um pequeno problema. Aqui, irmãos, diante de um grande problema, eles estavam mesmo cansados, lutando, enfrentando, perseguindo, não desistindo, não abrindo mão, porque tinham esperança, né? Então veja, ainda que o problema seja grande, ainda que seja o Jordão, grande rio, grande dificuldade, irmãos, se houver esperança, você vai poder continuar mesmo cansado. Amém, igreja? Gálatas, abra aí por favor, Gálatas capítulo de número 5, o verso de número 7. Paulo faz uma declaração, esse versículo aqui, eu gosto muito de citar ele quando se fala nesse sentido, inclusive essa semana até comentei sobre ele, só não li com a igreja lendo aí o versículo, mas o Paulo fala assim, ó, corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Ele está falando, irmãos, dessa jornada da fé, dessa caminhada prolongada, essa viagem longa. O Paulo está dizendo assim, ó, vocês estavam tão bem nessa caminhada, nessa correria, né, nessa pecada, por que diminuiu? A falta da esperança. A falta da esperança, irmãos, faz a pessoa parar. O Paulo está dizendo, corrieis bem, você estava tão bem quando você esperava em Deus, estava indo tão bem quando você então estava animado, você estava então otimista, mas se faltou o ânimo, se perdeu ali, irmãos, a esperança, veja que já não fica tão bem a corrida, já não fica tão bem a jornada da fé, já não fica tão bem, irmãos, essa caminhada que nós estamos no dia a dia. Nós não sabemos quantos anos nós vamos continuar caminhando até a volta de Cristo. Jesus pode voltar amanhã, hoje, daqui a pouco, daqui 10 anos, 100 anos, sei lá. A gente não sabe quanto tempo nós vamos continuar caminhando com Ele. Mas uma coisa é, irmãos, enquanto estiver caminhando, que haja no nosso coração sempre a esperança. Né? Ah, cansei, não tem problema, eu vou me renovar em Deus. Essa força vai ser renovada, para que eu possa continuar nessa caminhada. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você assim, ó, diga, o problema não é se cansar. O problema é quando você perde a esperança. Amém? Quando perde a esperança, aí a coisa desanda. Aí acontece como aqueles 200. Desistiram, pararam. Eles disseram que é por causa do cansaço, mas não era o cansaço. Era a falta da esperança. Falta da motivação. Falta do ânimo. Então, fizeram com que eles parassem. Você quer continuar? Claramente? Então, sempre espere em Deus. Lembra do que nós lemos aqui nós vimos em Lamentações? Busque sempre ter boas lembranças, para que você possa ter na mente aquilo que te traz a esperança. Tá bom? Fique em pé, vamos orar.
Vou terminar essa gravação. Deus abençoe você de casa. Nessa longa caminhada da fé, nunca perca a esperança. Ainda que se canse, não falte a esperança de Deus em sua vida. Deus abençoe.